Finalmente foi publicado o edital de Delegado Pernambuco. Muitos estavam ansiosos para esta publicação. E antes de começar a falar sobre a estratégia final que você deve adotar para ser aprovado neste concurso, eu sou Larissa Neves, professora de processo penal aqui do Estratégia Carreira Jurídica e delegada de polícia do Distrito Federal. E antes de começar, eu peço que você curte e compartilhe a nossa página aqui do Estratégia Carreira Jurídica. E hoje nós vamos falar tudo sobre este concurso que acabou de ser publicado e qual que é a melhor estratégia para você adotar, faltando aí praticamente 2 meses para a sua prova. Vamos lá? Antes, comente aqui se você irá fazer este concurso. Vamos começar. Delegado Pernambuco, uma estratégia final para você se tornar um aprovado neste concurso. E eu já falo desde já que nós tivemos algumas modificações em relação ao edital anterior. Vou passar aqui tudo detalhadamente para vocês conhecerem este novo edital e a importância de você entender qual que será o próximo passo da Banca CESP, porque este edital aí, saindo agora no finalzinho de 2023, ele vai dizer muito sobre as próximas provas que serão aplicadas pelo CESP-Sebrasp. Então, olha só, o edital foi publicado pela Banca CESP, a quantidade aí de vagas para este concurso de delegado de polícia são 42 vagas, sendo que 3 reservadas para candidatos com deficiência. Então, aí nós temos aí praticamente 39 vagas para a ampla concorrência. O salário inicial é de R$ 10.930,51. Lembrando que é um salário inicial. A nossa carreira de delegado, ela existe uma progressão de carreira. Ao longo dos anos, o seu salário ele vai aumentando. Então, existe uma progressão dentro da carreira. E esse aí, em Pernambuco, o salário inicial é de R$ 10.000. As datas das provas. Por que eu coloquei das provas? Porque a sua prova, seja objetiva, seja dissertativa, questões dissertativas e uma peça prática, serão no mesmo dia, dia 3 de março. Uma prova pela manhã e a outra prova pela tarde. Então, você, candidato, você já deve estar se preparando para as duas provas, seja as provas objetivas e as provas subjetivas, que serão aí no mesmo dia. Isso é bom, isso é ruim, né? Muitos candidatos gostam de fazer a prova no mesmo dia, até por questões de passagem, hospedagem, gasta, né, uma quantidade menor de dinheiro. Outros nem tanto, gostam de fazer a prova subjetiva no outro dia. Mas aqui serão todas no mesmo dia, dia 3 de março. Então, você, candidato, vai passar o dia inteiro fazendo prova. E o seu estudo, ele deve ser diferenciado. Nós vamos ver lá para frente como que funciona isso daí. Requisitos para o cargo de delegado de polícia. Aqui não tivemos grandes mudanças. 3 anos de formado em direito, 3 anos de prática jurídica ou atividade policial. Então, aqui já houve no edital anterior esse requisito da atividade jurídica ali, atividade judicial ou policial. Lembrando que isso daí você irá comprovar comprovado nos atos da matrícula do curso de formação e posse. Então, aqui ele veio com este requisito e também coloquei bem específico aqui, você deve ter a carteira de motorista tipo B. Alguns alunos me perguntam aí e é um dos requisitos para você ser delegado de polícia, a carteira de motorista tipo B. Combinado? Então, bacharel em Direito, 3 anos de prática jurídica ou atividade policial, comprovados aí no ato da posse e carteira de motorista, a sua CNH, tipo B.
Prova objetiva. Deixa eu voltar aqui só para poder falar sobre esse requisito da atividade jurídica. Não se desespere neste momento se você ainda não tem esses 3 anos de atividade jurídica ou policial. Ao longo do concurso, você pode ir adquirindo a sua prática jurídica. Então, é um concurso que demora. Carreiras policiais não é um concurso em que 1 ano você já está tomando posse, já está indo ali no seu cargo, não é assim que funciona. Porque existem diversas etapas e cada etapa demora. Então, não se desespere e ao longo do concurso você vai adquirindo a sua prática jurídica. Prova objetiva. Aqui nós temos inúmeras matérias. Porém, a banca ela já veio trazendo a quantidade de questões, que isso é muito bom para os seus estudos, porque aqui você vai priorizar, obviamente não deixar de estudar, mas priorizar determinadas matérias. Por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, legislação penal extravagante e direito processual são as 5 matérias básicas para qualquer concurso de delegado de polícia. Então, nessas matérias, você deve ser muito bom. Não dá para você errar questões nessas 5 matérias, porque ela é básica. E veja que ela ocupa aí grande parte das questões da sua prova. Só de direito penal, processo penal, são 14 questões cada uma, somando aí quase 30 questões só dessas 2 matérias. Direito administrativo, constitucional e legislação penal extravagante. E aí vem as matérias paralelas. As matérias paralelas que normalmente os alunos não estudam, mas que você que já está estudando para delegado de polícia, provavelmente você já estava estudando essas matérias, principalmente Alagoas, São Paulo caiu algumas objetivas. Você aí que estuda para delegado de polícia do Distrito Federal, provavelmente essa será aí também o seu edital, só retirando aí medicina legal e criminologia, que nós não tivemos no último edital, mas essas matérias periféricas, elas estão caindo cada vez mais no concurso de delegado de polícia. E Pernambuco veio com medicina legal, 6 questões, então não dá para você deixar de lado essa matéria. Criminologia, civil e empresarial, processo civil, direito tributário e ambiental. Veja que forma um grupo grande de quantidade de questões dessas matérias periféricas que nós falamos. O estudo estratégico, a partir de agora, não é aprofundar nesses assuntos. Você, teoricamente, já aprofundou isso antes que o edital saia. Agora, qual que é a estratégia de estudo que eu adotaria neste momento, principalmente para civil, empresarial, processual civil, tributário, ambiental? Nestas matérias, eu focaria em leitura de lei seca e questões. Eu não inventaria em querer ler um PDF grande ou assistir videoaula, até porque você só tem 2 meses praticamente para a sua prova. Então, nessas matérias, eu ficaria na leitura de lei seca, que CESP ama lei seca, principalmente nessas matérias que não irá cobrar algo tão aprofundado como a gente pode ver no cargo de magistratura, procuradoria, promotoria, nessas áreas de civil, processo civil, tributário e ambiental. Aqui em delegado de polícia, você foca na leitura de lei seca e resoluções de questões. Foca nisso aí que você consegue atingir pelo menos aí uma quantidade mínima nessas matérias. 5 questões de ambiental, 5 questões de tributário, processo civil, então é uma grande quantidade de matérias, tá bom? Então foquem nisso daí. Prova discursiva, que também será no mesmo dia, no dia 3/3 de 2024, pelo período da tarde. Aqui é importante você olhar exatamente isso daqui. Serão 2 questões discursivas de até
10 linhas, então veja que provavelmente irá vir questões bem objetivas. Nada do aluno ficar divagando, não. Já responde logo o que o examinador quer. Sim, não, pode ou não pode, pode, cabe isso ou não cabe. Por quê? Não dá para você ficar divagando nas respostas, porque você só tem apenas, é muito pouco, 10 linhas. E são duas questões discursivas, de que pode vir misturando legislação penal extravagante, constitucional, penal e processo penal. Aqui eu fiquei atenta a um ponto que certamente você também já ficou, que não cai administrativo, não cai na sua questão discursiva direito administrativo. Então aqui você vai estudar somente penal, processo penal, legislação penal extravagante e constitucional. Então eu acredito que possa vir uma questão de constitucional e uma outra questão, isso aqui é fontes da minha cabeça, tá? E uma outra questão misturando aí penal com processo penal e legislação penal extravagante. Lembrando que você tem esse limite aí máximo de 10 linhas. E uma peça prática profissional para fazer. Uma peça prática que é exclusiva do cargo de delegado de polícia. Então, pode vir uma prisão temporária, prisão preventiva, portaria, relatório final, busca e apreensão, interceptação telefônica, enfim. Pode vir todas essas maneiras aí. E aqui você tem 70 linhas, que é muito pouco também, tá? Então, fique antenado a isso, sempre respondendo logo bem de cara, assim, o que o examinador quer, porque na hora de corrigir a sua prova, ele já vai olhar ali e ver se a sua resposta está batendo com o espelho daquela banca. Então, ele já olha ali, já viu que você já respondeu tudo certinho, então, estude desta maneira. Serão corrigidas apenas 256 provas discursivas e 14 para PCD. Então, aqui já existe uma cláusula de barreira. Então, os alunos que foram após, a posição aí 256 já serão automaticamente eliminados. Apenas aqueles que estão aí dentro dessas 256 vagas que passarão para a próxima etapa. A próxima etapa, exame médico. Vocês viram aí a bateria de exame, e é assim mesmo, é uma bateria de exame para você poder fazer. Então, reserve um dinheiro aí se você já está apto nessa fase. Por quê? Porque é uma fase que exige ali realmente inúmeros exames médicos, existem inúmeras doenças que você não pode ter. Então, realmente, é um edital bem específico e exame médico. Serão convocados apenas 171 candidatos. Então, aqui já é uma outra cláusula de barreira. Para a fase, depois que foram corrigidas aqui 256 provas, existe ali um sacode roseira, vamos colocar assim, e apenas 171 candidatos passarão para a fase de exame médico. Os outros consideram-se automaticamente eliminados. E aqui eu achei interessante que caso o candidato ele esteja inscrito em mais de um cargo, ele realizará somente uma vez a fase do exame médico. Ainda bem, né? Imagina se ele passa para agente de polícia ou escrivão e passa também para delegado de polícia, ele terá que fazer 2 vezes essa mesma etapa de exame médico? Não precisa. Então, aqui é comum, inclusive, você que estuda para delegado de polícia, você pode fazer também o concurso de agente ou escrivão, porque as datas elas não coincidem, então fica muito bom para você poder ali fazer os 2 concursos. E os exames médicos, eles terão esse caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. E só vai passar para a próxima etapa o candidato que foi apto na fase de exame médico. E aqui, a próxima etapa, nós temos a prova de capacidade física, o famoso TAF. Aqui foi outro ponto que mudou em relação ao edital anterior. Por que mudou? Porque veio natação. Veio natação, o que não tinha, nos concursos anteriores. Mas olha só, aqui também, caso o candidato ele esteja inscrito em mais de um cargo, ele realizará somente uma prova de capacidade física. Então, se ele foi aprovado em agente ou escrivão e delegado, ele fará somente um TAF, o que também é muito bom.
e o candidato ele será considerado apto ou inapto para a prova de capacidade física. Então, preste atenção. Quais são os testes aqui? Barra, impulsão horizontal, natação e corrida. Cada um com um tempo. Homem é um tempo diferente da mulher, então cada um tem um tempo para você fazer. E aqui veio a natação. E um ponto que eu comecei a observar aí a característica da banca CESP Sebrasco, porque já estou fazendo aqui, puxando sardinha para o meu lado. Nós teremos a publicação do edital também de delegado de polícia aqui do Distrito Federal. E na autorização do concurso de delegado do Distrito Federal, tem natação no TAF. No último concurso, nós não tivemos a natação. Mas com esse ponto aqui deste edital de delegado Pernambuco, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. E eu acredito que possa vir agora na prova de delegado do Distrito Federal, natação. Então, treine desde já. E aí nós temos a avaliação psicológica, que é o famoso psicotécnico, também de caráter eliminatório. Nós temos a fase da investigação social, também de caráter eliminatório. E nós temos a fase da avaliação de títulos, que esta fase não é eliminatória, tão somente classificatória, que é a única fase que nós não temos a eliminação, apenas a classificação, onde você comprova pós-graduação, mestrado, doutorado, isso tudo está bem explicado ali no seu edital. E por fim, também uma novidade que nós não tivemos no último concurso é a prova oral. Inclusive, o edital ele demorou a sair um pouquinho, conforme programado, porque eles estavam ajustando de acordo com a nova lei que organiza os concursos de delegado de polícia. E aí, nós temos essa tendência, a partir de agora, para todo concurso de delegado de polícia, ter a prova oral. Então, não vai ser novidade, a partir de agora, a inclusão da prova oral para os concursos de delegado de polícia, bem como a exigência da prática jurídica de 3 anos ou atividade policial, porque é isso que veio na regulamentação da carreira de delegado de polícia. E aqui nós temos a prova oral, que serão convocados todos aqueles que foram classificados na fase anterior e é de caráter eliminatório e classificatório. Então, os candidatos não convocados para a prova oral estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma. Então, se você não cumpriu todas as etapas anteriores, né, que normalmente acontece assim, e não foi convocado para a prova oral, automaticamente você já foi eliminado do concurso. Lembrando aí que nós temos quase a penúltima fase, que é a prova oral. E a prova ela valerá 100 pontos e abordará aqui já tem o direito constitucional, penal, processo penal, legislação penal extravagante. Então, somente essas matérias. Aqui também nós não temos direito administrativo. E a duração é de até 20 minutos. A gente fala que até 20 minutinhos passa tão rápido, mas na hora, gente, esses 20 minutos ficam assim, eternos 20 minutos. Mas se você chega em uma prova oral, conhecimento jurídico é o que não te falta. Apenas ali vamos pensar assim, numa estratégia de prova oral. Lembrando que aqui no Estratégia Carreira Jurídica, nós temos esse apoio ao candidato até na prova oral. Inclusive gestos, falas, manias, vestimenta, tudo isso é avaliado aqui e a gente te ajuda nessa etapa, pode ficar tranquilo. E por fim, ufa, né? Nós temos o nosso curso de formação. E aqui eu trouxe alguns detalhes importantes para você ficar atento aqui. O curso de formação, ele é eliminatório. Então, não dá para você ir no curso de formação com a ideia de oba-oba, vai ser tudo oba-oba. Por que não? Eu falo isso porque eu também já passei por isso. Passei por 2 cursos de formação. Um não era eliminatório. É completamente diferente o clima do curso de formação.
O outro, de delegado de polícia, era eliminatório. Então, não dá para você ir no clima de oba-oba. Tem que estudar, porque você vai enfrentar uma prova e você deve atingir a pontuação mínima dessa prova para você não ser eliminado e classificado. E aqui, um ponto importante. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimento do concurso, inclusive no curso de formação, correrão por conta dos candidatos, a quais não terão direito a alojamento, alimentação, transporte, enxoval ou ressarcimento de despesa. Aqui, o edital ele foi bem criterioso em relação a isso. As despesas, qualquer despesas, até mesmo do curso de formação, fica por conta do candidato. Então, você junte o seu dinheiro, porque é uma etapa que exige alimentação, transporte, o enxoval, qualquer outro ressarcimento de qualquer coisa que você faça durante esse curso de formação. Porque, infelizmente, não é só isso, né? Às vezes você quer, enfim, aluguel de casa, moradia, alojamento, roupa de cama, tudo isso é por conta do candidato. Larissa, você acha que talvez, depois que toma posse, você pode ser ressarcida isso buscando o judiciário? Sim, eu acredito que sim. Inclusive aqui em Brasília, nós fizemos isso no último edital, que a despesa era por toda a nossa conta e nós entramos na justiça, um grupo de pessoas entraram na justiça para tentar esse ressarcimento. Então aqui a gente teve um respaldo de uma lei distrital, porque querendo ou não, você está trabalhando para o Estado aqui no curso de formação. Mas ele já trouxe aqui desde já no edital essa vedação com qualquer custo, e isso você briga depois que já tomou posse. E os candidatos convocados para o curso de formação profissional deverão providenciar a lista completa do enxoval. Então, é você que vai arcar com uniforme, blusa, calça, bota tática, algema, qualquer outro material que eles peçam, você que irá arcar com isso, você, candidato. E se você não for uniformizado, você pode ser aí desclassificado. Veja que é um edital muito específico e é um edital que provavelmente será copiado e colado para os outros concursos de delegado de polícia que nós teremos no ano de 2024. E não são poucos não, viu? Nós temos Minas Gerais, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Então já vai se preparando, porque nós teremos vários concursos para delegado de polícia no ano de 2024. E aí, pessoal? Gostaram? Sentiram vontade de se tornar delegado de polícia? Este edital, um bom edital, principalmente para você que já estava estudando, e tenho certeza absoluta que vale a pena. Gostaram? Curtem e compartilhem a nossa página aqui do Estratégia Carreira Jurídica e até a próxima. Estudem!